minha expectativa é de desastre total a partir do resultado das eleições. Se eu pudesse votar aqui, eu votaria no Trump. Sinto uma polarização muito grande, uma tendência mundial. Com a vitória do Trump, a gente perde a chance de ter uma mulher na presidência americana. Resta uma grande pergunta, que é o quanto as instituições norte-americanas conseguirão efetuar um balanço de poder para que não haja uma guinada muito grande para um lado. Eu nasci em Minas Gerais, mas eu passei boa parte da minha vida no Rio. Eu sou natural do Espírito Santo. Sou da Ilha Grande, no estado do Rio, mas morava em Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou de Campinas, São Paulo. Vim de Brasília, Distrito Federal. São Paulo. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma empresa de construção civil. Eu sou organizadora comunitária. Tenho 22 anos de idade, sou estudante de Economia e Governo na Universidade de Harvard. No Brasil eu era advogada e aqui eu trabalho numa organização comunitária. Aqui nos Estados Unidos eu sou uma financial advisor. Eu estou aqui há 35 anos. Eu já estou aqui há 8 anos. Eu moro em Marlboro. Moro aqui em Boston. 6 anos. Estou aqui há 1 ano e 1 mês. Moro em Detroit, no Michigan, há 10 anos. Eu já sinto pessoas ligando para cá com uma certa insegurança, medo. Os brasileiros que estão aqui ilegalmente podem ter problemas. Eu acredito que a gente não tem que ficar preocupado se nós somos imigrantes aqui em ser mandado embora, desesperar se você não tem nada para pagar. A partir do momento que ele assumir, ele vai derrubar alguns alívios imigratórios, como o Deferred Action. Enquanto que em 2020, 32% dos eleitores latinos votaram em Donald Trump, esse número aumentou para 45% nas eleições de 2024. A gente vai dar um passo atrás, né, com relação à imigração. A pessoa que ganhou, né, é uma pessoa que é racista, que discrimina. Isso mostra uma dificuldade do Partido Democrata em dialogar com essa população e entender as suas prioridades. Uma vez que o discurso de Donald Trump estava longe de ser um discurso que visava os latinos. Houve diversos momentos em que Donald Trump equivaleu à população imigrante indocumentada nos Estados Unidos como assassinos. A minha expectativa para esse novo governo é de uma redução da imigração ilegal. Os 4 anos do Trump foram os meus melhores 4 anos aqui em questão de trabalho, em questão de construção civil. As únicas pessoas que vão ganhar nos Estados Unidos é 1%, que é milionário ou bilionário. De 2 anos para cá, com o Biden, caiu assim, vamos falar, 80% para mim, para minha empresa, para os meus funcionários. A gente vê que ele preocupa muito com o capital. Para mim, o governo do Trump foi um pouco autoritário. Privilegiando empresas. Porém, teve muito... A economia cresceu muito. Eu tenho bastante receio, para ser sincera, tanto economicamente como relacionado ao meio ambiente. Questão do meio ambiente, eu acho que com o Trump ele não vai esquentar muito a cabeça em questão com o meio ambiente, porque ele quer a prosperidade em questão financeira, não a prosperidade em questão humanitária, ambiental. E uma redução nas políticas ambientais. Eu acredito que seja bom para a questão econômica, mas eu acredito que seja ruim para as questões humanitárias. O isolacionismo marcado pela presidência de Donald Trump traz a necessidade do Brasil se amparar em outros fóruns de cooperação internacional. A gente sabe que os Estados Unidos exercem uma grande influência no Brasil, né? Temos um pé aqui, um pé no Brasil. Eu acho que para o Brasil o resultado foi péssimo. Acredito que vai piorar a questão econômica no Brasil nos próximos 2 anos. Trump já prometeu que irá efetuar uma tarifa de 60% dos produtos comercializados vindos da China para os Estados Unidos. A resposta chinesa é também de tarifar os produtos norte-americanos. E isso abre uma grande oportunidade para que tanto a agricultura como a indústria brasileira ocupem o espaço hoje ocupado pela economia norte-americana na exportação de produtos para a China.